conversar um pouquinho sobre fratura exposta agora, nessa live da tarde. O passo a passo, o segmento é o mesmo do ATLS, de todos os outros, igual a todos os outros que a gente já fez até agora, né, nessa sequência. E esse aqui vai ser rapidinho. Eu vou utilizar o checklist de 2020, como eu já falei, já caiu 2 vezes no INEP e, era o mesmo checklist praticamente, era o mesmo tema. Então, nem vale eu trazer os 2 checklists, o de 2020 e o de 2014, porque eles são praticamente igual. Então, eu só vou utilizar mesmo o de 2020 pra gente ter uma base de como é cobrado esse tema, né, de fraturas no checklist, tá? Rapidinho a gente termina. É jogo rápido aqui, não tem nenhuma alteração, não vai ter nenhuma alteração no ABCDE tão significativa. Então, vai ser mais rápido responder isso. Eu sempre falo que vai ser mais rápido, mas sempre dura meia hora, 40 minutos todos, né? Então, vamos iniciar já, né? A estação 2 de cirurgia geral de 2020, para quem quiser saber, né, quem quiser olhar depois. Então, vamos iniciar lendo aqui já o caso clínico, as instruções para o participante, na verdade, né? Você é um médico que está de plantão em um pronto-socorro hospitalar e vai atender um paciente do sexo masculino vítima de colisão entre a moto que ele conduzia e um carro. Então, ele estava na moto e bateu num carro, ocorrida há 60 minutos. O paciente foi socorrido pela equipe de suporte básico do SAMU. Os sinais vitais estão normais e estáveis. O paciente queixa-se de dor moderada na perna direita e está muito preocupado com a situação. O diagnóstico presuntivo é de fratura da tíbia direita. Foram dados os primeiros cuidados com imobilização do membro, punção venosa periférica calibrosa e instalação de 500 ml de soro fisiológico. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o ABCDE, a avaliação primária do paciente traumatizado, e verbalizar os achados e as necessidades em cada etapa do atendimento. Não está pedindo avaliação secundária aqui, só a primária. Realizar exame físico dos membros inferiores com atenção especial ao membro acometido. Definir a conduta diagnóstica, adotar a conduta terapêutica necessária e demonstrar a realização de procedimentos médicos, se for indicado. Então, aqui, mais uma vez eu digo, a gente vai iniciar como em qualquer traumatizado, né? Como em qualquer outro que a gente comentou aqui até agora, né? Que é a partir do ABCDE do trauma, do ATLS. Então, a gente vai se apresentar aqui, né? Falar: oi, bom dia, eu sou a doutora, você vai falar seu nome, eu sou a doutora Laís, eu que estarei responsável aqui pelo seu atendimento. Você vai se apresentar para o SAMU, que se estiver lá presente na sala, ou para a enfermeira, para quem estiver lá. Você vai se apresentar, se for se o SAMU estiver lá, se você estiver conversando com o SAMU, né? Você vai perguntar para o SAMU o que aconteceu antes de ir conversar com o paciente, né? Ele vai te contar uma breve história. E depois você já se paramenta aqui no início. Quero colocar touca, óculos, máscara, luvas, avental, já no início, porque a gente já vai entrar em contato direto com o paciente no exame físico do ABCDE do trauma, né? Então, você já se paramentou, já fez o acolhimento e você vai ir para a letra A. A letra A você pode realizar já conversando com o paciente, né? Fazendo a avaliação das vias aéreas, se estão pérvias, a partir dessa conversa. Oi, como é seu nome? Você se lembra o que aconteceu? Como que foi? Onde você estava? Então, fazendo essas perguntas, você já vê se as vias aéreas estão pérvias, se a respiração está regular, se o paciente está orientado, consciente, está agitado. Então, é só de conversar na letra A, você já consegue fazer a avaliação da letra A. E aí você já verbaliza: as vias aéreas do meu paciente estão pérvias porque ele está conversando comigo, né? Eu quero o colar cervical no meu paciente, eu quero colocar a prancha rígida no meu paciente, eu quero fazer a inspeção da região cervical, ver se tem alguma alteração, turgência jugular. E aqui estaria tudo normal, certo? Nessa primeira parte aqui.
ele poderia, aqui não fala, mas ele pode estar um pouco agitado, né? Se tiver um paciente agitado ou com algum grau de dificuldade respiratória, a gente já coloca máscara com oxigênio no paciente, né? Geralmente, pacientes traumatizados, eles ficam mais agitados, né? Quando é um traumatismo leve, assim, ou moderado, que ele não perde a consciência. Então, a gente sempre a gente coloca a máscara com oxigênio de 10 a 12 litros por minuto. Então, tudo certo no A, a gente vai para a letra B. Eu quero a saturação, a frequência respiratória, já pode pedir também a frequência cardíaca aqui, se quiser, e pressão arterial, mas isso é no C, na verdade, né? Então, vamos por ordem. Eu quero a frequência respiratória, a saturação, fazer a inspeção torácica do meu paciente, fazer a ausculta, palpação, percussão do pulmão, né? Fazer a ausculta nos focos cardíacos. E aqui a ausculta cardíaca e pulmonar estava sem alterações e a inspeção, palpação e percussão do tórax também sem alterações. O paciente estava com a saturação de 98%, com o uso de máscara de oxigênio e a frequência respiratória estava 16%. Então, estava tudo bem aqui também no B, do nosso ABCD do trauma, né? Então, meu paciente está com os parâmetros normais até aqui no B. Eu quero ir para a letra C, né? Do meu atendimento, eu quero a pressão arterial, eu quero a frequência cardíaca, eu quero ver o pulso, se está simétrico, está com presença de pulso, né? Eu quero fazer a inspeção, a ausculta, percussão e palpação abdominal, eu quero fazer a avaliação da pelvis, ver se tem sinais de crepitação, de hematoma, sinais de fratura, eu quero fazer o toque retal, ver se tem presença de sangue, né? A partir do toque, ver se tem tônus do esfíncter. E aqui a pressão arterial ia estar 110 por 90, a cardíaca 98 e estaria tudo bem no abdominal. Aqui nem consta, na verdade, o exame abdominal. Só fala mesmo da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então, a gente descarta choque, porque tá normal, né? Ele não tá com uma presença de choque grau 3, grau 4 aqui. A gente já fala, meu paciente está estável hemodinamicamente, mas mesmo assim você tem que solicitar 2 acessos venosos calibrosos periféricos. Aqui no caso, como ele estava estável e já tinha recebido 500 ml de soro fisiológico, né? Lá em cima a gente não precisava dar mais soro para o nosso paciente aqui. A gente já parava, não precisava indicar mais, né? A gente faria a restrição hídrica nesse caso aqui, porque ele não tinha sinais de choque, não tinha sinais de instabilidade. Então, não seria necessário. A gente também tem que ver a presença de sonda nasogástrica ou vesical. Se for necessário, a gente tem que excluir as contraindicações. Aqui, a gente também já pede os exames laboratoriais, né? Um hemograma, tipagem sanguínea com prova cruzada, faz uma reserva de hemoderivados, né? A partir do tipo sanguíneo do paciente, porque ele não está no choque grau 4, então a gente tem tempo e pode fazer isso, né? Pegar o tipo sanguíneo dele, fazer a prova com prova cruzada. E seria basicamente isso aqui. Nosso paciente estaria estável, sem sinais de peritonite, sem indicação de cirurgia, que não teria nada em relação à região pélvica, nem o toque retal, né? Eles iam falar lá, não consta, então não teria nada, não tem necessidade de fazer FAST. E a gente ia para o próximo aqui, não tem necessidade de fazer ácido tranexâmico, nem nada assim. A gente já ia pro próximo, que é a letra D, né? Quero avaliar o Glasgow do meu paciente. Você pode pedir, senhor, o senhor pode levantar a mão, o senhor pode apertar a minha mão, o senhor pode levantar o pé. Se ele olhar para você e falar posso, você já viu a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora ao mesmo tempo. Estaria tudo bem com ele, né? O Glasgow dele estaria 15, segundo o impresso aqui, né, do exame físico geral. E as pupilas, né, você tem que fazer o exame das pupilas, se estão exocóricas, fotorreativas. Aqui também estaria tudo bem. Até aqui ele estaria tranquilo. Letra E. Na letra C você também tem que perguntar sobre sangramentos, né? Se tem algum foco de sangramento presente e ativo. E na letra E você também pergunta, né? Você pergunta sobre os membros, você faz a exposição completa do seu paciente, tira toda a roupa dele, vê os membros superiores e inferiores, tem a presença de lesões, traumas, hematomas, fraturas aberta ou fechada. Aqui, quando você fosse realizar a ectoscopia, né? A exposição geral do paciente, você ia ver uma fratura, né, uma lesão, uma faixa, na verdade, tinha lá na estação, né, foram o que todos disseram, e aí você tinha
que fazer o exame daquele membro acometido lá na letra E do ABCD do trauma. Aqui, né, você ia ter que pedir, ver os pulsos dos membros inferiores, né, ver se estava presente, ver se estava assimétrico, fazer o exame neurológico, depois tirar a venda com cuidado lá, a faixa do paciente. Quando você pedisse os exames, né, lá daquele local que estava enfaixado, que estava com a fratura, eles iam te entregar o segundo impresso, que era pulsos tibiais posteriores e pediosos presentes e simétricos, exame neurológico normal dos membros inferiores. Então, até aqui estava normal, né? Não tinha presença de síndrome compartimental, nem nada assim. A gente também já poderia descartar a partir desses dados inicialmente aqui. Então, a gente ia lá tirar a faixa, né? Fazer a inspeção lá, a gente ia ver que tinha uma fratura exposta lá desse paciente, né? Nesse momento que a gente fizesse a inspeção. Aqui a gente ia ter que pedir um raio-x, né, desse membro, ele estava tudo estável, estava tudo bem, então a gente ia ter que pedir um raio-x, ia ter que pedir uma avaliação cirúrgica, né, ia ter que indicar uma intervenção cirúrgica. Aqui também a gente ia ter que lavar, né, ver lá como que tava, e daí aqui, na verdade, eles iam te entregar outro impresso que eu já estava até esquecendo. O chefe do plantão ia te fazer uma pergunta, né? Ele ia perguntar qual a conduta e se há necessidade de internação do paciente. E era para você verbalizar as respostas ao chefe da estação. Então, qual seria a conduta aqui em relação a esse trauma, né? Você ia ter que fazer analgesia, você ia ter que fazer uma antibiótico-terapia, eles iam fazer a limpeza lá da fratura exposta, né? Ia fazer a fixação cirúrgica, a osteossíntese, então por isso que tinha que realmente ter uma avaliação de um cirurgião e uma indicação cirúrgica, né? E você tinha que falar que sim, ele ficaria internado naquele momento lá, e você ia ter que só deixar a tala lá certinho, né? E seria assim, essa estação. Simples, fácil, agora falando de fora, né? Mas acho que na hora lá deve ter dado um nervosismo da bexiga, mas é relativamente simples, né? Seria tudo normal no ABCD, até o ABCD, aí o E você encontraria lá a fratura dos membros e ia ter que dar a conduta para aquilo lá, né, que seria o raio-x, a analgesia, né, manter a imobilização com a tala lá, sempre tem que ser uma articulação acima e uma articulação abaixo de onde realmente está a fratura, e solicitar a avaliação do cirurgião e explicar que na cirurgia vai ser realizada a fixação óssea, né, e assim por diante, que ele sim, claro que vai ter que ficar internado para a realização da cirurgia. Então vamos ler rapidinho aqui o checklist. Número 1, identificou-se adequadamente ao paciente e utiliza pelo menos luva de procedimento. Sim, né, em todos os checklists a gente tem que fazer isso. O 2, que seria em relação à letra A, reconheceu que o paciente está com a via aérea pérvia, indicou a manutenção da máscara de oxigênio e identificou a necessidade inicial de manter o colar cervical. Sempre lembrar que para retirar o colar cervical é quando a gente já faz a inspeção, a palpação da região cervical e também do resto da coluna, descartamos possíveis traumas, né, fraturas dessa região, e aí sim, depois disso, a gente pode retirar. Letra B. Demonstrou ou verbalizou o exame físico torácico relatando adequada ventilação do paciente, sim. Sempre depois que a gente vê os achados de um passo, a gente tem que verbalizar, tá adequado, está alterado, certo? Para depois ir para o próximo passo. Tanto aqui no ABCDE quanto nos outros checklists. Você tem que verbalizar as alterações que você encontra. Ou se tiver tudo normal, você também verbaliza. O C indicou monitorização multiparamétrica, ritmo cardíaco, frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, frequência respiratória, saturação e temperatura. Então, isso a gente falou, né? Tem que manter o paciente em monitorização contínua. 7. Avaliou a presença de sangramento externo. Avaliamos no C e no E, pode ser avaliado. O 8, avaliou o estado hemodinâmico da vítima e notou sua estabilidade. Notamos, né? Frequência cardíaca normal, pressão arterial normal, ausência de choque, paciente estável. Saturando normal, né? Com a máscara de oxigênio de 10 a 12 litros por minuto.
e monitorização contínua e deixar os acessos periféricos lá, né? Vai que o paciente descompensa, então já tem que estar tudo certinho lá, mas não necessariamente a gente precisava fazer a infusão do cristalóide. O 9, indicou manter acesso venoso periférico, que eu acabei de falar, de grosso calibre, indicou a colocação do segundo catéter, 2 acessos periféricos. Indicou a necessidade de restrição da reposição volêmica com solução cristalóide, né, pelo que eu acabei de comentar. Fez menção à coleta de exames bioquímicos, nós temos que coletar os exames na letra C, né? Pedi lá, eu não sei se eu falei aqui, na verdade, sobre os exames, não sei se eu esqueci, mas a gente tem que fazer na letra C, né? Pedir hemograma, acho que eu falei assim, hemograma, tipagem sanguínea, que a gente poderia pedir com prova cruzada, né? Com a contraprova. E o 13 foi anulado, aqui desse checklist. O 14 realizou a quantificação do score de coma de Glasgow e verbalizou sua normalidade. Sim. 15. Preocupou-se e agiu na exposição do paciente ao risco de hipotermia. Sempre pedir a temperatura, né? Pedir uma manta térmica para prevenir a hipotermia do paciente. Aqui, a gente também, no E, tinha que avaliar os membros, né? Mas nunca esquecer da temperatura e da manta térmica para prevenir a hipotermia dos pacientes. Sempre a gente tem que fazer isso aqui no ABCD do trauma. O 16 foi anulado. O 17, verbalizar a necessidade do uso de paramentação, gorro, máscara, óculos de proteção e faz uso de luvas estéreis. O 18, descobriu o curativo e verbalizou a presença de fratura exposta, aberta da tíbia. Então, viu, verbalizou. Estou aqui diante de uma fratura exposta, estou aqui diante de uma fratura fechada, estou aqui diante de um paciente instável, estou aqui diante de um trauma cronoencefálico, estou aqui diante de um trauma abdominal fechado. Sempre verbalizar os seus achados. Aqui, no caso, a gente tinha que verbalizar que estava diante de uma fratura exposta, certo? Ou aberta, da tíbia. O 19 manteve cobertura estéril e mobilização com tala armada, uma articulação acima e uma abaixo do local da fratura. O 20 indicou analgesia. O 21 e o 22 foram anulados. O 23 orientou o raio-x para planejamento cirúrgico. Indicou o procedimento cirúrgico, né? Nós falamos que o paciente teria sim indicação cirúrgica, teria que ficar internado, teria que ter uma avaliação com o cirurgião. E os últimos ali informou o que seria feito na sala de trauma, informou que deve iniciar antibiótico, informou que será necessária cirurgia, informou que o paciente ficará internado. Né? A cirurgia, o que seria feito seria a lavagem, a fixação, né? A osteossíntese, e assim fecharia essa estação, tá? A de 2014, gente, é a mesma estação, praticamente a mesma estação. Então, não vou ler de novo para não ficar uma live repetitiva aqui com 2 casos iguais, né? E terminamos aqui, foi bem rápida essa mesmo, foi 20 minutinhos. E é isso. Juliano, muito obrigada. Ó, exagerado. Muito obrigada, Juliano. Analgesia antes de ver a fratura, né? Cheguei quando acabou. Então, os medicamentos, Guilherme, é sempre depois que você termina a sua avaliação, né? Mas no caso da fratura, eu não sei te responder. Se alguém souber confirmar, puder confirmar aí. Mas deve ser antes de ver mesmo, né? Porque o paciente vai estar lá gritando de dor para você movimentar lá, precisa de um analgésico, né? Lá para ele não sentir tanta dor assim. Então, nesse caso, seria mesmo na letra E, né? Antes da gente terminar o ABCDE. Mas, geralmente, a gente faz essas medicações depois que a gente termina a avaliação primária, né? Então, é isso. Giovana vai ficar postada, se você quiser ver lá no YouTube depois, tá? E é isso, gente. Vi umas pessoas falando que ele não deixava ver por tanta dor. Entendi. Então, teria que fazer mesmo, nesse caso, uma analgesia. Ele estava consciente, né? Diz que ele estava gritando de dor lá na hora do atendimento. Tava bem ruim essa estação, mais pelo griteiro que o ator fazia.
Então a gente também tem que estar preparado em relação a isso também, né? Em relação a lidar como um ator. Sempre lembrar que ele não vai morrer lá na nossa frente, né? Nesse caso, é um ator. Então a gente não precisa ficar desesperado e querer atropelar as coisas. Essa foi a dica que me deram também. Então é isso, gente. Boa noite pra vocês, até amanhã. Às 11 eu vou fazer e às 18... Amanhã é sexta, não vou conseguir fazer às 18. Mas às 11 eu vou fazer e eu vou tentar fazer às 8 horas da manhã também, tá? Então fiquem com Deus, bons estudos para quem vai estudar. Obrigada aí por acompanhar. E vou deixar gravadinha. Belezinha? Tchau, tchau.